Meus amados irmãos, estou muito feliz aqui nesta manhã, trazendo uma boa mensagem para vocês. Hoje queremos falar de dois personagens. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo outro. Como pode agradar dois senhores? Ou você vai aborrecer um, ou você vai agradar a outro. E essa é a versão da palavra de Deus. Qual é a razão? Uma vez o Senhor Jesus Cristo estava no lugar, ele chamando os 12, que ele chamou para a obra missionária, ou seja, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, e ele passou a ensinar a seguinte mensagem: ninguém pode servir dois senhores, pois há de aborrecer um e amar ao outro, há de unir um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Interessante. Jesus estava falando para os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram pescadores, eram trabalhadores, e que Deus chamou eles para uma obra específica. Ou seja, o Mateus trabalhava na coleteria e Deus chamou ele. Os apóstolos, outros eram pescadores e assim por diante. Todos eles tinham um trabalho para sustentar a sua família. Agora Jesus chama eles e começa a falar para eles: se vocês forem para agradar a dois personagens, ou vocês vão amar um e aborrecer a outro. Como pode servir a Deus e a riqueza? Ou seja, você foi chamado para pregar o evangelho. Você não foi chamado para pescar. Como aqui atrás de mim aparece um rio aí, ó. Se você olhar, tem um rio aí atrás. Você não foi chamado para pescar, você foi chamado para pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O poder de Deus é aquele que pega uma pedra e se transforma ele em pó. O homem valente se torna ele um homem manso. Esse é o poder do evangelho. E é o evangelho de arrependimento que nós devemos pregar. A partir do momento que nós estamos pregando o evangelho para agradar a Deus, é uma maravilha. Mas a partir do momento que nós estamos pregando o evangelho para agradar os homens, ou agradar a si mesmo, aí nós estamos dividindo duas coisas. Ou você vai aborrecer um e agradar a outro, ou você vai amar um e desprezar o outro. Como pode amar a Deus e a riqueza? Então, é isso que o evangelho está falando. Agora, muitas vezes nós encontramos no dia de hoje, volto a falar, eu vou bater agora firme nisso. Nós vemos hoje, nós encontramos pregadores sendo totalmente desprezados, deixando a vontade de Deus para fazer a vontade dos homens, fazer a sua própria vontade. O evangelho tem que ser pregado para arrependimento, o evangelho de poder. Por isso que o próprio Senhor Jesus fala: aquele que não unir por nós vai se tornar pó. Como o Senhor Jesus falou. Ele pega, vai destruir, se tornar em pó. Ou seja, o poder do evangelho é fazer o homem se converter. E o que significa converter? Significa mudar de caminho, mudar de pensamento, mudar de vidas. Como nós encontramos hoje? Hoje nós encontramos muitas pessoas totalmente fora da palavra de Deus. Hoje nós encontramos esse estado de bolsonarista, estado de política envolvido na igreja. Isso traz uma tristeza profundamente. Eu jamais pensaria que esse poder da política ia infiltrar, ia trazer tanto escândalo no evangelho. O evangelho de hoje está sendo escandalizado por esse grupo de pessoas que estão fazendo a vontade de si próprio, fazendo a vontade dos homens para agradar a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo chamou você para pregar o evangelho, não para fazer esse tipo de trabalho, fazer mistura, fazer parecendo a estátua lá que o rei Nabucodonosor sonhou, e depois Daniel teve que interpretar a estátua para ele, que era uma parte da perna da estátua, era ferro e barro, uma mistura totalmente. Olha, o evangelho é o poder de Deus para transformar vidas e não para trazer confusões. Nós temos que libertar dessa política imediatamente, senão jamais o evangelho terá credibilidade. Veja o evangelho de 1940, veja o evangelho de 1930, quando os irmãos eram convertidos, pregar o evangelho era totalmente diferente. Quando alguém falava assim: fulano agora é um cristão, todo mundo falava: ele é crente. Hoje nós
encontramos hoje um evangelho chamado evangelho de um evangelho totalmente falso. Como eu falei no outro vídeo ali, que já está aí no grupo, no canal, e você agora é incrível. Como você pode agradar a Deus ou agradar a riqueza? Onde está o seu coração? O seu coração está em Deus ou está na riqueza? O coração seu está na política ou está no evangelho? O evangelho não é uma religião. O evangelho não é uma política. O evangelho não é nada para você. O evangelho é o poder de Deus. Já expliquei várias vezes. Poder de Deus significa pegar uma pedra e se transformar ele em pó. O evangelho é poder de Deus pegar um homem bravo e se tornar ele um homem manso, como ele fez com Paulo, quando chegando em Damasco. E essa é a versão do evangelho. E aonde nós estamos chegando no dia de hoje? Eu tenho muita tristeza no meu coração por esse grupo de pessoas fazendo essa mistura dentro da igreja em todos os lugares. É uma vergonha profundamente. Vamos pregar o evangelho que agrada a Deus. E assim, é a palavra de Deus aqui em Mateus, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar a Deus ou agradar a riqueza. Ou você vai amar a Deus ou você vai amar a riqueza. Que Deus abençoe vocês. Você compartilhe esse vídeo, inscreva-se no meu canal para ter o acesso. Porque toda vez que eu estiver gravando um vídeo, você receber a notificação que um novo vídeo foi publicado. Se você não inscreve, você não vai ficar sabendo que eu publiquei um novo vídeo. Então, você inscreva para você ficar recebendo a notificação das mensagens que estão caindo aqui no canal. E é que Deus abençoe você neste dia maravilhoso. Tá vendo atrás de mim aí tem um rio. Isso. Que Deus abençoe você neste dia maravilhoso.